Bem-vindos ao ambiente de estudos do Dermatoaula. Eu sou Gabriela Juncá e vamos agora à segunda parte da nossa aula de tratamento da psoríase. Falando sobre biológicos, agora vamos para o adalimumab. O adalimumab, comercialmente, tem os nomes de Humira, que é a medicação de referência, e agora temos dois biosimilares no mercado brasileiro, que é o Angevita e o Irimós. Não sei nem falar direito esse nome, porque esse aqui eu nunca trabalhei, tá? Qual é o mecanismo de ação desse biológico? Ele é um anticorpo monoclonal, que é do isotipo IgG1 anti-TNF-alfa, tá? E também é aprovado para artrite. Monitorização laboratorial, mesma coisa basicamente dos anteriores, não vamos ficar me prendendo a isso. Sempre com especial atenção à tuberculose latente. Paciente em uso de biológico tem que fazer PPD, ou IGRA anualmente, tá? Com relação às contraindicações absolutas, mesma coisa do infliximab. Reações alérgicas à medicação, infecções ativas, principalmente tuberculose, insuficiência cardíaca congestiva, classe funcional 3 e 4 do NIRA, e doença desmielinizante, tá? Efeitos adversos específicos de classe, igual ao infliximab. Porém, o adalimumab, ele até pode induzir a formação de anticorpo antinúcleo, como a gente já falou, FAN e o anti-dsDNA. Mas, raramente, ele induz uma síndrome lupus-like declarada. Isso é muito mais frequente com o infliximab. E isso é importante, pode ser uma boa pegadinha também de prova. Efeitos adversos também são bem similares. Infecções do trato respiratório superior, o efeito paradoxal, que também é citado com o infliximab, e reação no local da injeção também é o efeito adverso mais frequente, assim como no etanercept. Interações medicamentosas também não pode ser usado com anti-interleucina 1 e anti-interleucina 1R. Ai, Gabriela, por que você não bota só igual o infliximab? Porque eu quero repetir, até vocês gravarem, ficar medular, vocês sonharem com esses nomes, tá bom? Na hora que vocês estiverem sonhando com a minha voz falando interleucina 1L, anti não sei o que Zumab, aí eu tô satisfeito. Bom, com relação ao adalimumab e o seu uso na gestação. Ele é considerado categoria B também, e a mulher deve utilizar uma contracepção eficaz durante todo o tratamento, mas o consenso não diz quanto tempo essa contracepção deve ser mantida, tá? Com relação à lactação, recém-nascidos filhos de mães em uso de biológicos não devem receber vacinas de agente vivo ou agente vivo atenuado até a 16ª semana de vida. Então é super importante essa informação também, tá? Hoje, para crianças, a tendência é que a gente use cada vez menos vacinas de vírus vivo, mas isso no SUS ainda tem bastante, tá? No particular, é muito mais fácil você ter acesso a esse tipo de vacinas que são caras, tá? Essa questão da vacinação de recém-nascido de mães em uso de biológico só é citada no consenso na parte do adalimumab, mas eu acho que é bem plausível, bem coerente que isso se enquadre a outras medicações, tá? Com relação à vacinação do paciente em uso do adalimumab, mesma coisa, 4 semanas antes, durante e também proibidas 4 a 5 meias-vidas após a interrupção do tratamento. E a meia-vida do adalimumab é mais ou menos 14 dias, com uma variação de 10 a 20 dias. Então é só fazer a conta para ver quanto tempo seu paciente não pode receber vacina de vírus vivo ou vírus vivo atenuado. Vamos para outra medicação, que é o ustekinumab. Essa medicação, comercialmente, é conhecida como Stelara, e ele não tem biosimilar ainda liberado pela Anvisa, tá? O mecanismo de ação é diferente daqueles que a gente falou anteriormente. Ele bloqueia as interleucinas 12 e 23 pela ligação com a subunidade P40. Então, gente, isso é muito, mas muito importante. Você tem que saber que a interleucina é a 12 e a 23 e que a ligação é com a subunidade P40. A gente já viu na primeira aula aquela questãozinha recente que abordava exatamente isso. E o ustekinumab também é aprovado para artrite. Monitorização laboratorial, mais ou menos a mesma coisa, não vou me estender. Contraindicações absolutas, reações alérgicas ao medicamento, infecções ativas e nessa parte, quando ele entra nesses bloqueadores de interleucina, eles falam muito, dão muita ênfase à tuberculose, mais ênfase ainda à tuberculose, tá bom? Então, só para vocês terem essa percepção de por que antes estava escrito de uma forma e agora está assim.
Bom, efeitos adversos específicos da classe não foram observados até a data de publicação do consenso em 2021. Então, legal, é um remédio razoavelmente seguro até. Já os efeitos adversos específicos da medicação são todos esses aqui. Então, já foram relatados: infecção do trato respiratório superior, nasofaringite, infecção dentária, reação no local da injeção, náusea, vômito, diarreia, lá no cantinho, prurido, mal-estar, cefaleia e fadiga. Tá? E o que é mais importante com relação aos efeitos adversos do ustekinumab? Bom, vários estudos foram feitos, tá? Existem estudos que acompanharam pacientes por até 8 anos, mais de 12 mil pacientes que fizeram uso de ustekinumab, e ainda estudos randomizados que acompanharam pacientes por 5 anos. E o que esses estudos grandes, bem feitos, perceberam? Que o ustekinumab não tem um risco aumentado de malignidade, ele também não tem efeito cardiovascular grave, também não tem associação com infecção grave e nem com aumento na mortalidade. Então, diferente das medicações anteriores, ele parece ser uma medicação muito mais segura, tá? Então, por exemplo, um paciente que tem um quadro de insuficiência cardíaca, grau 3 ou 4, que precise usar um biológico, o ustekinumab é uma excelente opção, tá bom? Bom, com relação às interações medicamentosas, não há nenhuma específica que vale a pena ser citada. Com relação à gravidez, categoria B pelo FDA. Porém, tá? Não é só isso. O consenso diz que você deve manter uma contracepção antes, durante e pelo menos 15 semanas após a última dose do tratamento. Mas não é tão simples assim usar biológico em gestante. Particularmente com relação ao ustekinumab, não tem evidência que comprove a segurança do seu uso na gestação. E, por isso, o seu uso não é recomendado pelo Consenso Brasileiro de Psoríase, tá? Então, cuidado. Lactantes, não há também consenso sobre o uso. Apenas relatos isolados na literatura descrevendo o uso de ustekinumab para lactantes. Então, cuidado com a indicação de biológico para gestantes. Só quadros muito graves, muito específicos e nunca, nesse caso, o ustekinumab. O ustekinumab tem uma outra particularidade. Com relação a cirurgias, se o paciente em uso de ustekinumab for ser submetido a uma cirurgia, a um procedimento cirúrgico, ele deve suspender o remédio antes. Se a cirurgia for de baixo risco, suspender 10 semanas antes. Se a cirurgia for de alto risco, de infecção, obviamente, suspender a medicação 15 semanas antes, tá? Então, muita atenção, porque é a única medicação que tem essa particularidade pelo consenso. Vacinas, mesma coisa de todos os outros. E qual é a meia-vida do ustekinumab? 21 dias. Portanto, 5 vezes 21, faça a sua conta, não vou ficar fazendo conta aqui para vocês, é o período que você não pode vacinar esse paciente com vacinas de vírus vivos ou atenuados.